Olá, amigos e amigas. Sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo que pode mudar sua vida. Pelo menos, a forma como você encara a sua alimentação. Hoje, nosso foco é um alimento tão comum que provavelmente está na sua mesa neste exato momento, o pão. Isso mesmo, o queridinho do café da manhã, do lanche rápido ou até mesmo das refeições principais. Quando falamos sobre alimentação, todos sabemos que certos alimentos estão profundamente enraizados nas nossas culturas e hábitos diários. Alguns desses alimentos, como o pão, são consumidos de forma tão regular que nem questionamos o impacto que eles têm em nossa saúde. Mas e se eu te dissesse que, ao final deste vídeo, você olhará para o pão de uma maneira completamente diferente? E que, após entender o que está acontecendo no seu corpo ao comer pão, você pode nunca mais querer consumi-lo da mesma forma novamente? Parece exagero, não é mesmo? Pois é exatamente isso que vamos explorar neste vídeo. O pão, para muitos, é um alimento básico e essencial. Ele faz parte de praticamente todas as refeições e tem sido consumido por milênios em diferentes formas e culturas. De pães rústicos a pães de forma, de pães caseiros industrializados, há uma infinidade de variedades. O aroma de pão fresquinho saindo do forno é irresistível, e muitas pessoas sentem que seu dia não está completo sem uma fatia de pão no café da manhã ou um sanduíche no almoço. Mas o que muitos não sabem é que o pão, especialmente o pão branco e refinado, pode estar prejudicando a sua saúde de maneiras que nem imaginamos. O pão refinado, aquele que estamos acostumados a consumir no nosso dia a dia, é feito a partir da farinha branca, que passa por um processo de refino que remove a maior parte das fibras, vitaminas e minerais presentes no grão original. Isso significa que, ao comer um pão feito com farinha refinada, você está basicamente ingerindo uma porção de carboidratos simples, com pouca ou nenhuma fibra. Mas qual é o problema disso? O problema é que esses carboidratos simples são digeridos rapidamente pelo corpo, causando picos de glicose no sangue. E esses picos são seguidos por quedas rápidas de glicose, o que pode resultar em uma sensação de fome logo após a refeição, criando um ciclo de desejo por mais alimentos. Isso não só afeta o seu apetite, mas também pode desencadear uma série de problemas de saúde, como resistência à insulina, obesidade, diabetes tipo 2 e até doenças cardíacas. Muitas pessoas não têm ideia de que esse alimento aparentemente inofensivo está diretamente relacionado ao aumento de doenças crônicas. Você já percebeu como o consumo constante de pães parece estar vinculado ao aumento de peso em muitas pessoas? Isso ocorre porque o pão refinado tem um alto índice glicêmico, o que significa que ele eleva rapidamente os níveis de glicose no sangue. Isso, por sua vez, faz com que o corpo libere grandes quantidades de insulina para tentar normalizar esses níveis de açúcar. Com o tempo, o excesso de insulina pode fazer com que o corpo se torne resistente a esse hormônio, levando ao aumento do armazenamento de gordura e ao ganho de peso. Além disso, a insulina em excesso também está associada a um aumento do risco de doenças cardíacas e hipertensão. E não para por aí. O que você talvez não saiba é que o consumo excessivo de pão pode afetar mais do que apenas o seu peso. Ele também pode prejudicar sua saúde mental. Quando a glicose sobe rapidamente e depois cai, o seu corpo e cérebro ficam em um constante estado de flutuação. Essa instabilidade pode desencadear alterações de humor, cansaço excessivo e até mesmo contribuir para o desenvolvimento de depressão. Com o tempo, essas flutuações podem afetar negativamente o equilíbrio emocional e a saúde mental de uma pessoa. Outro aspecto importante a ser considerado é a digestão. O pão branco, por ser pobre em fibras, não ajuda no trânsito intestinal, o que pode levar à constipação e outros problemas digestivos. As fibras são essenciais para o bom funcionamento do sistema digestivo, e quando o pão que consumimos não as contém, o nosso intestino sofre as consequências. E isso não é tudo, a ingestão excessiva de pães refinados pode também levar a uma inflamação crônica no corpo, que está associada a uma série de condições de saúde, como artrite e doenças autoimunes. Com todos esses impactos negativos sobre a saúde, a questão que precisamos nos fazer é: por que continuamos a consumir tanto pão? A resposta está em um processo que é muitas vezes inconsciente. O pão está tão integrado ao nosso cotidiano que muitas vezes não percebemos os efeitos que ele tem no nosso corpo.
Mas agora, após conhecermos mais sobre os malefícios do pão refinado, podemos começar a tomar decisões mais informadas e conscientes sobre nossa alimentação. Neste vídeo, vamos explorar em detalhes o que acontece quando você consome pão em excesso, quais são os males que isso pode causar para a sua saúde e como podemos substituir o pão por opções mais saudáveis. Não se trata de eliminar o pão da sua dieta, mas sim de aprender a moderar o consumo e escolher versões mais nutritivas. Vamos falar sobre estudos científicos recentes que mostram a relação entre o consumo de pão e doenças como obesidade, diabetes e doenças cardiovasculares. Vamos abordar os efeitos do pão refinado na nossa saúde digestiva e mental. E, mais importante ainda, vamos discutir como você pode fazer mudanças práticas e eficazes para melhorar sua saúde e qualidade de vida. Agora, você deve estar se perguntando: mas e o pão integral? Ele também é prejudicial à saúde? Essa é uma ótima pergunta, e ao longo deste vídeo, vamos esclarecer isso também. Embora o pão integral seja uma opção mais saudável do que o pão branco, ainda precisamos ter cuidado com a quantidade consumida e com os ingredientes presentes em cada tipo de pão. Este vídeo não é sobre fazer você se sentir culpado por ter consumido pão até hoje. Pelo contrário, é sobre trazer conscientização e empoderamento para as suas escolhas alimentares. Todos temos o direito de tomar decisões mais informadas sobre o que colocamos em nosso corpo, e isso pode fazer toda a diferença na nossa saúde a longo prazo. Se você está disposto a mudar a forma como vê o pão e deseja entender melhor como ele afeta o seu corpo, fique comigo, pois nos próximos minutos vamos abordar tudo o que você precisa saber. Prepare-se para aprender muito sobre como o pão, esse alimento tão simples e aparentemente inofensivo, pode estar afetando a sua saúde de maneiras que você nem imagina. Vamos juntos nessa jornada para entender o impacto do pão na saúde e o que você pode fazer para ter uma vida mais saudável, com escolhas alimentares mais equilibradas e conscientes. Ao final deste vídeo, você terá todas as informações para repensar sua alimentação e fazer as mudanças necessárias para melhorar a sua saúde. O consumo de pão e a obesidade, um alerta científico. Estudos recentes têm demonstrado uma conexão alarmante entre o consumo regular de pão, especialmente o feito com farinha refinada, e o aumento dos índices de obesidade no mundo. Para entender essa relação, é importante analisarmos a composição nutricional do pão branco, que é o mais consumido. Ele é composto majoritariamente de carboidratos simples, que são rapidamente absorvidos pelo organismo, causando um aumento súbito nos níveis de glicose no sangue. Essa glicose extra exige uma resposta rápida do pâncreas, que secreta insulina para equilibrar os níveis de açúcar. O problema é que altos níveis de insulina no corpo não apenas favorecem o armazenamento de gordura, mas também criam uma sensação de fome em pouco tempo. Isso explica por que, mesmo após consumir pão, você pode sentir necessidade de comer novamente, levando a um ciclo de compulsão alimentar. A Organização Mundial da Saúde, OMS, tem alertado para o impacto dos carboidratos refinados na dieta. Um estudo de 2023 aponta que indivíduos que consomem grandes quantidades de pão refinado têm até 40% mais probabilidade de desenvolver obesidade abdominal em comparação àqueles que optam por fontes integrais de carboidratos. Isso porque os grãos integrais oferecem fibras, que promovem saciedade, regulam o trânsito intestinal e evitam picos de glicose. Além disso, a obesidade não é apenas uma questão estética, mas também um fator de risco para várias condições crônicas, como hipertensão, doenças cardíacas e até mesmo alguns tipos de câncer. Isso significa que, ao reduzir o consumo de pão refinado, você não está apenas cuidando do seu peso, mas também investindo na sua saúde a longo prazo. Males à saúde causados pelo consumo de pão. O pão, especialmente os industrializados, pode ser prejudicial à saúde em vários aspectos. Vamos detalhar os principais pontos: o aumento do risco de diabetes tipo 2. O alto índice glicêmico do pão refinado contribui diretamente para a resistência à insulina, condição que precede o diabetes tipo 2. A cada refeição rica em carboidratos simples, a insulina precisa trabalhar mais, o que sobrecarrega o pâncreas e prejudica a regulação do açúcar no sangue. Deficiências nutricionais. O processo de fabricação do pão branco remove componentes essenciais do grão, como fibras, vitaminas e minerais.
Isso significa que, ao consumir esse tipo de pão, você está ingerindo calorias vazias que não oferecem nutrientes significativos para o corpo. Inflamação crônica. Os carboidratos refinados aumentam os níveis de citocinas inflamatórias no corpo, o que pode agravar condições como artrite, doenças autoimunes e até depressão. Problemas digestivos. A falta de fibras no pão branco pode levar à constipação e ao desenvolvimento de problemas mais graves, como diverticulite. Problemas ocasionados pelo consumo excessivo de pão. O consumo exagerado de pão traz uma série de riscos para a saúde, que vão além do ganho de peso. Entre os principais estão o aumento do colesterol ruim, LDL. O consumo excessivo de carboidratos simples, como os do pão, está associado ao aumento do colesterol LDL, o que eleva o risco de doenças cardiovasculares. Hipertensão. Pães industrializados frequentemente contêm altos níveis de sódio, um fator de risco significativo para a hipertensão arterial. Esteatose hepática, gordura no fígado. O excesso de glicose no sangue, causado por dietas ricas em pão, pode ser convertido em gordura no fígado, levando à esteatose hepática não alcoólica. Impactos no humor e na saúde mental. O consumo elevado de carboidratos refinados pode causar flutuações nos níveis de açúcar no sangue, impactando negativamente o humor e aumentando os riscos de ansiedade e depressão. Quantos pães podemos consumir por dia e semana? A quantidade ideal de pão para consumo varia de acordo com a saúde individual e o tipo de pão escolhido. Em geral, nutricionistas recomendam limitar o consumo a 1 ou 2 fatias de pão integral por dia. Isso equivale a cerca de 7 a 14 fatias por semana. É importante optar por versões integrais, que oferecem mais fibras e nutrientes, e evitar pães industrializados, ricos em sódio e açúcares adicionados. Ao longo deste vídeo, discutimos detalhadamente os efeitos do pão na saúde e por que é crucial repensarmos nosso consumo deste alimento. O pão tem sido um companheiro fiel de muitas culturas ao longo dos séculos, sendo a base de inúmeras refeições e parte de uma tradição alimentar que remonta à antiguidade. No entanto, a forma como consumimos pão hoje em dia, em especial o pão branco, altamente refinado e industrializado, tem implicações muito sérias para a nossa saúde. Muitos de nós não paramos para refletir sobre isso, pois o pão é um alimento tão comum e aparentemente inofensivo. Mas, como vimos, os efeitos negativos de um consumo excessivo de pão são significativos e não podem ser ignorados. Primeiro, é importante compreender que o pão, especialmente o pão branco, é composto principalmente de carboidratos simples, que são rapidamente digeridos e absorvidos pelo corpo. Esses carboidratos causam um aumento rápido nos níveis de glicose no sangue, o que por sua vez faz com que o pâncreas libere grandes quantidades de insulina. Embora a insulina seja um hormônio essencial para regular os níveis de açúcar no sangue, quando liberada em grandes quantidades e com frequência, ela começa a ter efeitos negativos no organismo. Como discutido, a resistência à insulina, um precursor do diabetes tipo 2, é uma das principais consequências desse processo. Além disso, os carboidratos simples presentes no pão branco não oferecem nutrientes essenciais como as fibras, vitaminas e minerais encontrados nos grãos integrais. A ausência de fibras, que ajudam a regular o trânsito intestinal e a promover a saciedade, faz com que o consumo de pão refinado se torne uma armadilha para o aumento de peso. Isso ocorre porque, após uma ingestão de pão, rapidamente sentimos fome novamente, o que leva a um consumo maior de calorias ao longo do dia. E, como sabemos, o excesso de calorias está diretamente relacionado ao ganho de peso e à obesidade, que por sua vez são fatores de risco para doenças como hipertensão, doenças cardíacas e até câncer. Outro ponto relevante que abordamos foi o impacto do consumo excessivo de pão na saúde mental e emocional. Quando o pão é consumido em grandes quantidades, ele pode causar picos e quedas nos níveis de glicose no sangue. Essas flutuações podem afetar diretamente o humor, levando a sentimentos de irritabilidade, ansiedade e, em casos mais graves, contribuindo para o desenvolvimento de depressão. O pão também está relacionado a processos inflamatórios no corpo, que podem agravar condições como artrite e até distúrbios autoimunes. Além dos efeitos no metabolismo e na saúde mental, discutimos também como o consumo excessivo de pão pode prejudicar o sistema digestivo.
Como mencionei anteriormente, a falta de fibras no pão refinado pode levar a problemas como a constipação intestinal, além de contribuir para o desenvolvimento de condições mais sérias, como o diverticulite. Ao longo do tempo, a inflamação crônica resultante de uma alimentação rica em alimentos processados e pobres em fibras pode levar ao desenvolvimento de doenças inflamatórias intestinais, que têm consequências graves para a saúde digestiva. Não podemos esquecer o impacto do consumo excessivo de pão na saúde cardiovascular. O pão refinado tem um índice glicêmico alto, o que significa que ele eleva rapidamente os níveis de glicose no sangue. Esse processo, ao longo do tempo, pode contribuir para o aumento do colesterol ruim, LDL, e para o acúmulo de gordura nas artérias, o que aumenta o risco de doenças cardíacas. Além disso, o consumo de pães industrializados ricos em sódio pode contribuir para o aumento da pressão arterial, o que eleva ainda mais o risco de hipertensão e outros problemas cardiovasculares. Por outro lado, ao moderarmos o consumo de pão, especialmente do pão refinado, podemos reduzir significativamente os riscos associados a essas condições. Optar por alternativas mais saudáveis, como pães integrais, que são ricos em fibras, vitaminas e minerais, pode melhorar a nossa saúde metabólica, digestiva e cardiovascular. No entanto, mesmo com o pão integral, a moderação continua sendo fundamental. Como discutimos, a recomendação é limitar o consumo de pão a 1 ou 2 fatias por dia, ou seja, cerca de 7 a 14 fatias por semana, dependendo das suas necessidades nutricionais e do restante da sua dieta. A alimentação equilibrada deve ser vista como um pilar para a manutenção da nossa saúde a longo prazo. Isso significa fazer escolhas conscientes e informadas, levando em consideração não apenas o prazer momentâneo, mas também o impacto que essas escolhas terão na nossa saúde no futuro. O pão, embora seja um alimento delicioso e reconfortante, pode ser um grande inimigo quando consumido em excesso. A chave é o equilíbrio, e isso inclui não apenas o consumo moderado de pão, mas também a incorporação de outros alimentos saudáveis na dieta, como vegetais, frutas, proteínas magras e grãos integrais. É importante destacar também que, para aqueles que têm histórico de doenças como diabetes tipo 2, hipertensão ou doenças cardíacas, reduzir ou até eliminar o consumo de pão refinado pode ser uma das melhores decisões que você pode tomar. Essas condições estão diretamente relacionadas à alimentação, e mudanças simples na dieta, como a substituição do pão branco por opções mais saudáveis, podem fazer uma diferença significativa no controle e na prevenção de doenças. A consciência alimentar também implica em educar-se sobre os ingredientes dos alimentos que consumimos. O pão industrializado, por exemplo, contém aditivos, conservantes e outros ingredientes artificiais que, além de não oferecerem benefícios para a saúde, podem ter efeitos negativos a longo prazo. Fique atento ao rótulo dos alimentos, pois muitas vezes o pão que parece inofensivo esconde substâncias que não fazem bem ao nosso organismo. Eu sei que mudar hábitos alimentares pode ser desafiador, especialmente quando estamos falando de alimentos tão enraizados em nossa cultura, como o pão. No entanto, a informação é o primeiro passo para qualquer mudança. Agora que você sabe os impactos que o consumo excessivo de pão pode ter na sua saúde, cabe a você decidir como quer agir. Isso não significa cortar o pão completamente, mas sim fazer escolhas mais conscientes, equilibradas e informadas. Substituições inteligentes, como o consumo de pães integrais ou a escolha de outras fontes de carboidratos complexos, podem ser benéficas para a sua saúde e ainda assim permitir que você aproveite os sabores que ama. Portanto, ao olhar para o pão com outros olhos, você está também investindo no seu futuro. Uma alimentação mais equilibrada, que leva em conta tanto o prazer quanto os benefícios para a saúde, pode proporcionar mais energia, menos doenças e uma vida mais longa e saudável. Lembre-se de que a saúde não é apenas sobre o que você faz por um curto período de tempo, mas sobre as escolhas que você faz dia após dia, ao longo de anos. A saúde é um reflexo da soma de pequenos hábitos e decisões diárias. Concluindo, o pão, como vimos, não é o grande vilão da alimentação, mas o consumo excessivo e frequente de pão refinado, especialmente em um mundo onde a alimentação é cada vez mais processada, traz muitos riscos para a saúde. Mudar nossos hábitos alimentares e repensar a quantidade e o tipo de pão que consumimos pode ser uma das melhores decisões que tomamos para a nossa saúde. Este não é um processo fácil e exige disciplina e paciência, mas os resultados são altamente recompensadores.
Eu espero que este vídeo tenha te ajudado a refletir sobre o pão e a sua alimentação como um todo. Se você está pensando em reduzir o consumo de pão ou em substituí-lo por opções mais saudáveis, saiba que você não está sozinho nessa jornada. Com pequenas mudanças e escolhas informadas, você pode melhorar sua qualidade de vida e saúde a longo prazo. Lembre-se, a informação é poder, e a saúde é uma conquista que devemos buscar todos os dias.